Fala galera, estamos aqui de novo, mais um episódio, dessa vez no estúdio improvisado aqui. Não é o mesmo estúdio improvisado igual da outra vez, meio que me enxotaram, né, do meu estúdio atual. E hoje a gente está aqui com Iane Lameiras, doutora Iane Lameiras, advogada. E aí, tudo jóia? E aí, jóia? Pode pra você, Iane. A gente tem que falar porque, né, a temática vai ser mais profissional, então apresentar, né? Não, mas inclusive já falando um pouco sobre essa questão de, né, termos e títulos, eu sempre falo para as pessoas que eu gosto de utilizar esses termos e títulos para fóruns, delegacias e coisas específicas. Quando você estiver atuante, né? Isso, no dia, porque querendo ou não, a gente exerce uma profissão, mas eu também, para além da profissão, eu sou Iane. Então eu tenho uma coisa para além, né, da advocacia. Por trás do profissional tem uma pessoa, né? Exatamente. Isso. Bom, então vou lá, vou dar um recadinho aqui pra galera e aí a gente papo. Pessoal, antes de começar, gostaria de agradecer vocês todos aí por estarem ouvindo, assistindo esse episódio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever e seguir nosso projeto aí e acompanhar os próximos episódios, beleza? Também aproveitar para pedir você para deixar seu like aí, certo? E ao longo do episódio, sinta-se à vontade para deixar seu comentário a respeito do que a gente vai conversar aqui, tá bom? Estamos em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e todas as outras plataformas de podcast. Os vídeos na íntegra estão sempre disponíveis no YouTube e no Facebook. Então se inscreva, curta a página aí, beleza? E os cortes também estão nessas duas páginas, além do IGTV, nosso Instagram lá. Segue a gente lá para você ficar de olho quem são os próximos a vir. Ok? Bom, então vamos lá. Iane, a gente... Recentemente, né, pela revista, eu tive a oportunidade de estar visitando seu escritório lá e fica a gente confeccionando um material para a revista e tudo mais. E eu vi, né, você utilizou bem aquele material produzindo conteúdo no seu Instagram, que eu vejo que é uma parada que, né, tá muito em alta e eu vejo que você tem dedicado bastante, assim, não só a questão profissional, mas seu dia a dia e tudo. Mas pegando nessa parte mais profissional, o quanto isso influencia, né, na sua imagem, na sua visibilidade hoje, né, que a gente vive nesse mundo aí, de quem não tá aparecendo no Instagram, quem não tá aparecendo em rede social, literalmente não tá presente em nada, né? Como que tá sendo isso pra você aí? Como é que isso faz parte do seu dia a dia? Então, isso me lembra muito uma frase que meu pai falava pra minha mãe, e que, assim, só depois que a gente cresce que a gente vai analisar. Mas meu pai sempre falava que quem não é visto não é lembrado. Então, esse é um recado, inclusive, que eu gosto de dar para todos os jovens advogados, assim como eu. Porque a gente precisa ser lembrado quando necessário. Porque o advogado ele não é lembrado a todos os momentos e sempre no cotidiano de uma pessoa. Mas quando o problema aparece, eu quero que ele lembre que eu existo. Então, inclusive, na questão de começar um escritório, isso foi uma das coisas que eu dei como prioridade. Eu queria um escritório onde tivesse visibilidade, onde a pessoa pudesse passar na rua e ver a minha fachada. Essa era a prioridade que eu tinha. Porque aí já entra um pouco da neurociência, dessa questão do marketing, daquela questão do tipo, eu passo todo dia em frente e tô vendo. O dia que eu precisar, eu passo ali em frente, né, e eu vejo aquela placa. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Essa é a frase que eu acho que resume melhor essa questão de estar nas redes sociais. É um pouco complicado para o advogado, diferente das outras profissões, porque a gente tem uma OAB aí que regulamenta todas essas questões, né? Que ela sempre traz alguns limites em relação à nossa divulgação de materiais. Então, por exemplo, na revista, onde a gente, né, trabalhou junto, eu sempre procurei trazer conhecimento e conteúdo para ser compartilhado. Então, assim, em nenhum momento eu tratei de casos que eu atuei, de porcentagem de resultado e eficácia de casos já atuados. Não era uma propaganda em si. Isso, né? Onde você, por exemplo, se eu fosse um do centro estético, eu poderia falar, nossa, olha para você ver o antes e depois, e colocar uma foto. Então, assim,
tem umas limitações dentro da nossa profissão, que eu acabo achando um pouco arcaico, né? Um pouco tradicional demais, talvez, né? Para essa meio época. Que engessa, né? Um pouco essa... Sim, assim, eu entendo, porque eu sou uma pessoa, assim, bem de good vibes, sabe? Então, assim, eu sempre tento entender todos os lados. Então, de um partido, eu entendo o que a OAB tenta trazer e proporcionar, que é a questão... Até pra proteger vocês. Né? Isso. E também uma questão de equiparação. A ideia que a gente estuda e que a gente tenta trabalhar na compreensão é de que vamos limitar porque quem tem dinheiro vai poder crescer mais rápido do que quem não tem. Uhum. Igual, por exemplo, nós somos limitados em relação ao outdoor. A gente não pode fazer propagandas em outdoor, né? Mas se não houvesse essa limitação, possivelmente os grandes escritórios que têm dinheiro para arcar com o outdoor, ela já teria em todos os outdoors, já estaria saindo em todas as revistas. Teria mais acesso às mídias. Isso. Né? Então, assim, eu compreendo a linha de raciocínio que a Ordem dos Advogados, né, a OAB, ela tenta trazer. Mas eu acho que ainda, mesmo dentro dessa compreensão, dentro dessa linha de raciocínio, falta, né, alguns ajustes, que seriam um ajuste na sociedade atual. Dá para traçar limites, né, dentro da sociedade que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, não precisa ser tão arcaico. Igual nós temos limitações em relação a tamanho de fachada, tamanho de placa. Isso já é uma coisa que já é arcaico, já é uma coisa muito ultrapassada. Eu não acho que isso influencia na concorrência de quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Provocaria um equilíbrio entre os... Isso. Mas então, e aí trouxe essa questão do marketing agora, que é uma coisa muito nova e inusitada, né? Para todos, inclusive a revista também mudou um pouco dessa questão, bastante. dessa questão do físico pro virtual. E infelizmente a OAB, pelo menos de Minas, né? Cada estado tem a sua OAB. Ela trouxe umas recomendações onde trouxe mais limitações ainda, onde a gente não pode ficar postando onde nós estamos, por exemplo, tirei uma foto no fórum e coloquei lá, né, hashtag no fórum, coisa assim. Foram recomendações novas, né, que a OAB colocou agora. Não é uma obrigação, ela trata como uma recomendação. Sim. Mas ainda assim fica chato, porque fica parecendo que você está indo contra uma ordem que seria para ser a seu favor, né? E, enfim, a gente espera muito, né, que isso modifique daqui para frente, né? Porque a ideia é que a gente não tenha limitações em abranger uma quantidade de clientes em relação ao benefício do próprio cliente, porque nós não estamos aqui também só para ganhar dinheiro, né? A gente também está aqui para proporcionar o direito do outro. Então, a gente espera aí que, no futuro, algumas coisas possam ser modificadas em relação a isso. Interessante, bacana isso. Você estava falando em relação a essas questões e tudo, né? Eu lembro que, pouco tempo depois que você formou na OAB, você deu muita dica, né, pra galera que estava tentando, e até acho que participou de alguns cursos, né? Ministrou algumas aulas para pessoas que estavam tentando e tal. E eu lembro disso muito presente nas suas redes sociais. Você acha que tem ligação, assim, essa questão da instrução, né? Sim. Deixa eu ver se eu entendi seu raciocínio, mas eu acredito que sim, né? Que, inclusive, é uma coisa que muitos perguntaram, né? Lá na caixinha de perguntas. Pois é, facilitou bastante minha vida aqui, viu? Galera que mandou recado na caixinha da Iana, obrigado. Não que eu não saberia qual o assunto, mas pelo menos direcionou a gente para poder trabalhar em cima disso. Porque, aí, inclusive, muitas pessoas foram voltadas para essa temática, que é no seguinte sentido: como que a gente vai fazer para ingressar no mercado de trabalho da advocacia? Como que eu vou... Porque a faculdade de advocacia, de direito, ela não ensina a advocacia. Não é uma faculdade para te formar advogado. É uma faculdade para te formar um bacharel em direito. Então, essa parte do empreendedorismo advocacional, né? Que eu vejo que é justamente isso que eu vejo, assim, que você logo cedo você conseguiu se inserir, né? Você acabou a faculdade, você passou na prova da AB, já sabia que você queria escritório, já queria advogar, você não tinha aquela cabeça assim, de concurso. Como é que foi isso, assim, de você ter essa ciência, né? E de utilizar a rede social para passar para essas pessoas, né?
Então, na verdade, foi uma desconstrução de uma Iane e uma construção de uma nova Iane. Porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei como 90% da minha sala. Todo mundo queria concurso público. Ah, tá. Tinha os perdidos, mas a grande maioria estava ali por causa dos concursos públicos, né? Inclusive, os professores normalmente sempre perguntavam, né? No início do primeiro período ali, sempre perguntavam. E a grande maioria era concurso público. Se eu conto, assim, não vou lembrar, é claro, isso aí já tem 7 anos, mas se eu fosse falar, assim, uns 5 que falaram que queria advogar. Numa sala de 30, né? Início de ano sempre tem bastante gente. Então, eu sempre entrei com essa ideia. E fui assim a faculdade inteira. Não houve modificação em relação a isso. Foi assim durante a faculdade inteira. Mas durante a faculdade, eu me desconstruí e construí novamente, porque durante a faculdade, você vai aprendendo algumas matérias e vai vendo no que você é bom e no que você não funciona, né? O que não flui. Você vai conhecendo, né? O que tem a ver com você, o que não tem. Isso, exatamente. E já durante a faculdade, eu percebi que eu tinha um apreço imenso pela área penal. Isso aí foi desde a minha primeira aula de penal, que inclusive é um dos professores, assim, que ou você ama ou você odeia, né? Uma das matérias que você ama, você odeia. E desde o início foi amor. Então, assim, eu já sabia que se eu fosse fazer um concurso público, ia ser um concurso público voltado para essa área, né? A área de penal. E, então, continuei a faculdade e logo que eu finalizei a faculdade, eu tentei um concurso público ainda. Eu ainda fui nessa questão. Eu tentei Delta, né, que a gente fala, né? Delegado de Minas. Mas, infelizmente, não passei, claro. Mas aí, durante essa questão de desconstruir e me construir, eu fiz um processo de coaching, que, na verdade, foi mais uma mentoria do que coaching, porque eu trazia, né, nas sessões quais eram as minhas aflições, e a maioria das minhas aflições eram essas. Era assim, formei, peguei OAB, não sei se eu quero advogar, porque eu não sei nem como é que é o mercado da advocacia, nunca estagiei, né, nessa área, já estudei em defensoria, né, em outras situações, mas eu nunca advoguei, né? Nunca estagiei no escritório de advocacia. E aí, nessa desconstrução e construção, eu descobri que eu tinha um perfil, né? Eu lembro que nessa época eu fui em escritórios de advocacia, né? Conversar com os advogados. Falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu formei agora. Como é que foi a parada quando foi com você? Né? Você já montou um escritório ou não? O que você fez? E eu lembro que nessa época foi muito interessante que tive contato com uma pessoa, não vou citar nomes que eu não sei, né? Acho que ela não teria problema, mas eu não sei como seria em relação a isso, então eu prefiro evitar, né? Se abster, né? Isso. Que, conversando com ela, ela deixou bem claro. Ela falou assim, olha, eu poderia até te chamar pra estar aqui no escritório comigo, né? Te contratar como advogada associada, que a gente chama, que eu trabalharia pra um escritório, eu não trabalharia pra mim. Não seria uma advocacia autônoma, né? Que a gente chama. Sim. Mas eu acho que se eu fizesse isso com você, era como se eu estivesse cortando suas asas, porque você tem potencial pra crescer. Eu vejo que você tem isso. Então, assim, eu ia te colocar aqui dentro e você ia ficar estagnada num patamar onde você não cresceria. E eu vejo que você tem potencial pra crescer. E isso que ele falou, junto com as mentorias, né, o coach que eu tava fazendo, eu falei, eu quero tentar, pelo menos, né? Eu quero tentar. E foi aí que eu comecei a direcionar tudo, toda a minha energia, tudo que eu fazia para a advocacia. Pra a questão do... Aí eu comecei, tá, beleza, escolhi que eu quero advogar. Mas e agora? Eu vou abrir um escritório na cara e na coragem? Eu vou ficar no Mucuri Coworking, né? Que também é uma opção para quem tá começando aí, que você consegue alugar uma sala. E aí eu comecei a verificar preços, conversei com outros advogados. Então eu sempre falo assim, é dar a cara a tapa também. Porque tem gente que acha que é só sentar na cadeira que a coisa vem. Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. E aí, nesse correr atrás, que eu comecei a fazer cursos. Aí eu fiz curso de empreendedorismo e gestão, fiz curso de marketing. E assim, gente, é curso gratuito, não é curso... Fui no Sebrae e falei assim, olha, eu tô a fim de montar um escritório. Como é que funciona, né? Porque o Sebrae trata sobre questões profissionalizantes. Todo o material para isso. Isso. Lá, né? Então, não foi da noite pro dia também que as coisas aconteceram. A questão é a pessoa focar naquilo que ela decidiu. Né? Inclusive, eu tenho um IGTV que eu falo sobre isso, né? Fiz direito e agora? Porque aí as pessoas fazem direito, termina a faculdade e fica estabilizado, né? O que eu faço? E a questão é essa. O primeiro ponto é escolher o que você quer. Né? Seja concurso ou seja advocacia, você precisa escolher. Porque não dá pra fazer os dois. Porque você não vai ser 100% nenhum. E tanto pra um quanto pra outro, você precisa ser 100%.
Não dá pra você, então vou estudar umas matériazinhas aqui, mas e aí, qual vai ser o horário que você vai estudar o seu empreendedorismo, seu marketing, sua questão de gestão? Você vai ter que gerir seus horários, seu cliente, mesmo que você vai atuar sozinha, né, no escritório sozinho, ainda assim você vai ter que aprender a gerir coisas, pessoas e você mesmo. Porque a advocacia autônoma tem isso, né? Não tem ninguém pra te cobrar. Então, você que tem que se autocobrar, né? Então, foi uma trajetória. Eu tive que construir uma Yane em relação a isso. Não foi do dia pra noite, não. Você falou um negócio aí, eu lembrei de uma frase que uma pessoa me falou uma vez. Dedicação não se divide, né? Exatamente. Dedicação não se divide. Você tem que ter em mente aquilo. E tudo bem, né? Tudo bem se não der certo também. Que tem pessoas que falam assim, mas se eu decidir, Yane, eu vou largar tudo, vou parar de estudar, vou abrir um escritório, né? E não dá certo. Aí eu falo, não deu certo, entendeu? Inclusive, eu tô correndo esse risco também. Todo mundo corre esse risco. Exatamente, ninguém me garante que eu vou ter o escritório daqui 10, 15 anos. Um objetivo mas garantia eu tenho? Não, né? A questão é que foi uma escolha que eu fiz. É isso que eu também gosto que as pessoas entendam. Porque não escolher também é uma escolha. E as pessoas acham que não. Eu tô com medo de escolher. Eu prefiro ficar aqui quietinha porque eu não quero escolher. Na verdade, você já escolheu ficar parado ali, né? Exatamente. Então, e aí você vai arcar com as consequências do não escolher. Porque tudo é uma escolha. Interessante você citando isso aí, porque eu enxergo que o ensino superior como um todo, com ressalva de alguns poucos cursos, não traz realmente, apesar de ter um estágio e tudo mais, mas não te prepara para falar assim, você tá pronto. E eu acho que na verdade não é nem a função dele, assim, porque você estuda uma coisa que, principalmente no direito, que dá para ramificar para tantas outras, porque, por exemplo, a faculdade de direito vai ensinar para o cara, vamos supor que vai ensinar para o cara a ser advogado, mas ele não quer ser advogado, ele quer fazer um concurso, quer ser policial, delegado. E vice-versa, vai ensinar o cara a ser policial ou delegado, mas o cara quer advogar, então... Sim, não, é muito vasto, eu né? concordo. Não dá pra... Tanto que, assim, não dá pra culpar as universidades em relação a isso. O que a gente culpa é a culpa, assim, que eu falo, né? Que a gente fala, nossa, culpa é uma coisa tão pesada, né? E tal. Mas, assim, o que a gente tem que entender é que é o indivíduo que tá escolhendo, né? Então, assim, se você entrou na faculdade e você já tem em mente que você quer advogar, então desde o início da faculdade já procura cursos para além da faculdade onde vai te ajudar. Por exemplo, eu fiz curso de comunicação e oratória. É um curso que super me ajuda na advocacia, que talvez se eu fosse para o curso público não seria tão necessário. Apesar de que é um curso que me ajuda em tudo, né? Porque comunicação e oratória é para além de qualquer profissão, porque né? a gente lida com o público, então isso influencia muito. Exatamente. Então, não é questão de falar que a responsabilidade é da faculdade. Entende? Com certeza. Acaba que a gente tem essa mania, nós seres humanos, de jogar a responsabilidade pro outro. Tipo, nossa, por isso que nada dá certo na minha advocacia, porque minha faculdade não me ensinou. E não, a responsabilidade é nossa, no final das contas. Mas vamos lá entrar aí numa área um pouquinho diferente, que eu sempre gosto de abordar, que isso é um tema muito atual, entendeu? Que é a questão da mulher, do preconceito, do próprio assédio, que você, como advogada, deve tá estudando sempre aí. A gente teve recentemente um caso muito polêmico aí na mídia, no final do ano passado. Você, nova mulher advogada, como é que foi essa parada aí? Porque eu imagino que toda essa questão de assédio e tudo, talvez não tenha acontecido com você, mas você já deve ter presenciado na sua... Sim. Aí que tá, né? Esse tema, ele traz duas vertentes. Tem a vertente de analisar como é a mulher na advocacia, né? E tem a questão de analisar a mulher como um todo e como a advocacia e o direito protege essa mulher, né? De um primeiro sentido, né? Essa primeira linha aí, que é a questão de como ser advogada mulher, principalmente criminalista, eu encontro um pouco de dificuldade no sentido de tem clientes que não confiam pelo fato de que você é mulher. Tem esse preconceito, né? Tem esse preconceito.
que, assim, não tô aqui para julgar, né? Mas acredito que seja um pensamento padronizado social. Às vezes não é nem culpa da própria pessoa. Cultural, né? Exatamente. Uma imposição cultural. Isso. E aí eu já tive um caso em relação a isso. Porque, pra quem não sabe, eu tenho uma sociedade, né? E aí o meu sócio, ele é um homem. E aí a pessoa... Salve pro Matheus aí, ó. E aí a pessoa... se sentiu mais confortável, mais confiante, tudo bem. Inclusive, eu sempre trato isso em todos os meus atendimentos. Se não houver um laço de confiança e transparência, eu prefiro que você vá pelo meu colega de profissão, né? Então, esse foi um caso que eu tive onde ele optou por Matheus, né? Assim como pode acontecer um caso de uma mulher se sentir mais confortável com você. Sim, sim, sim. Mas nesse caso... deu a entender que foi um pouco por causa da competência. Sabe quando você percebe assim... O cara questionou por você ser mulher. Isso. E por mais irônico que seja, a especialidade do meu sócio não é criminal. E mesmo assim, ele sentiu mais competência no meu sócio. Entendeu? Então aí você percebe o quanto foi pela questão do gênero, né? Porque de não era validar o currículo, né? De ser especialidade de um e não do outro e... Nossa. Exatamente. Então, assim, por isso que deixou claro, assim, que foi por questão de gênero, né? Óbvio que se fosse pela questão de, eu me sinto mais confortável, poderia ser por outros motivos, né? Mas nesse episódio ficou um pouco claro, sim, né? Que houve essa questão aí do gênero. E trazendo pela outra vertente, né, pela outra linha que eu falei que poderia ser também, como o direito protege. Atualmente, o direito ele está bem voltado, né, para essas questões. Inclusive, você até comentou, né, tivemos casos realmente recentes. Inclusive, não casos de, até então, anônimos, né, como a Mari Ferrer, mas também está saindo casos agora atuais de pessoas famosas, né, Nego do Borel e etc. E, então, assim, a lei, ela tenta ao máximo proteger, porque ela realmente identifica uma fragilidade, né? Entre aspas, eu vou colocar, porque nós mulheres não somos frágeis, né? Mas o direito acaba identificando essa questão e aí ela vem trazendo, né, algumas tratativas um pouco diferentes para poder sanar todas essas situações que vêm acontecendo. E aí eu não queria militar aqui, não. E nem vou militar, porque eu até postei lá hoje nos meus stories também. Gosto de colocar uns questionamentos lá, reflexivos lá, né, para as pessoas darem uma pensada aí, porque nem tudo é tão direto. Porque quando a gente lê, a gente esquece que existe uma interpretação por detrás de tudo que a gente lê, né? Com certeza. Mas eu só acho que a gente, né, e por isso que eu tô falando de militar, porque existe o feminismo, né, ou o femismo, né, existem alguns movimentos em relação a isso. E aí eu sempre tento ter cuidado, porque eu não quero atingir nenhum movimento, também não quero dizer que eu não faço parte dos movimentos. Mas eu gosto de ter um cuidado em relação a isso, porque nem tudo e nem todos os casos vão se tratar de um abuso de gênero, né? Nem todos os casos vão se tratar diretamente da militância. E aí eu vou trazer um caso, não vou nem tratar de questões de gênero, mas eu vou tratar de um caso que diz sobre militâncias e grupos de minoria, onde as pessoas precisam ter um cuidado. Um cuidado. É só isso que eu peço. Não tô aqui me posicionando em relação a nada. Até porque eu não tive contato com casos diretos e fatos, né, documentados, nem nada. Tudo que eu tenho acesso é o que a maioria das pessoas tem acesso também, que é a mídia, né? A rede social. Né? Mas teve o caso do rapaz que foi espancado até a morte e alegaram, né, por um segurança, e alegaram que foi por causa da questão racial, porque ele era negro, e aí por isso que o segurança chegou até ele e espancou ele e tudo mais. Foi um daqueles casos do Carrefour? Isso, se não me engano foi. Porque não é um, né, são vários casos que acontecem. Foi recorrente, teve com o cachorrinho e tudo. Isso. E aí por que eu tô falando tomar cuidado com esse tipo de posicionamento? Não estou falando se é ou se não é. Eu só estou trazendo aqui uma reflexão pra gente poder estar fazendo. Ninguém garante ninguém garante. Porque ninguém tá no coração e nem na mente do segurança. E nada do que ele falar agora, infelizmente, pode ser validado. Porque ou ele vai falar a seu favor, ou ele vai falar porque o advogado mandou falar, ou alguém mandou falar, né? O que se entende é que a gente não sabe o que estava passando na cabeça e no coração dele quando ele proferiu as agressões. O que a gente sabe é que ele proferiu as agressões. Assim como ele poderia ter proferido aquelas agressões por qualquer pessoa, não necessariamente pela questão racial. Então é esse o cuidado que as pessoas precisam ter.
Porque logo depois que houve esse caso, já saiu várias, né, questões em relação a eu esqueci a hashtag, porque sempre quando repercute alguma coisa, nasce uma hashtag, né? Mas era sempre voltado para essas questões raciais, né? Aí vem o grupo, a militância, e sempre, não, olha pra você ver como é que são os crimes, né? Espancou até a morte porque era negro. A gente não sabe se espancou até a morte porque era negro. Se a diferença racial era a motivação, né? Exato. Então, o cuidado... Às vezes foi. O que eu sempre trago, e eu quero que as pessoas tenham esse pensamento crítico, de parar e pensar e se perguntar, será que foi? Porque a gente não sabe. E por que eu falo isso do feminismo? Porque às vezes não foi por questão de gênero. Igual a gente estava comentando aqui antes do atendimento, que a pessoa às vezes se sentiu mais confortável com o meu sócio. Às vezes não foi por questão de gênero, né? Às vezes foi porque ele se sentiu mais confortável por outros motivos. Porque é uma mulher, eu não sei Empatia. se eu vou... Isso, ou então porque eu não... o que eu tenho pra falar é uma coisa meio constrangedora. Eu não sei se eu falaria pra uma mulher, eu prefiro falar pra um homem. Então fica difícil a gente julgar o caso sem ter acesso a tudo. Então a gente precisa ter um senso crítico e se perguntar, será que foi por isso? Então, assim, quando acontece algum caso, a gente tem que pensar, foi porque é mulher, né? Foi por causa do gênero que houve esse tipo de situação? Foi porque ele é negro? Então, antes de vir eu sei que vem aquela angústia, aquela questão, poxa, eu sou mulher, entendeu? Porque o foda é que, tipo assim, igual eu não sei se você chegou a ver, eu tive um episódio aqui com a Juliana. Ela encabeça o projeto Mulher Livre de Violência. Sim, MLV. E aí uma coisa que a gente tava comentando, assim, que notoriamente, igual os casos de... Vamos pegar aí o exemplo do feminicídio, né? A gente vê nas investigações dos casos que a grande maioria tem esse tipo de motivação, né? Sim. Por isso que já se quando tem um novo caso, já se toma com aquilo ali. É errado, mas é meio que uma ação natural, né? Isso, de se incluir. É instintivo. Por quê? Porque vem aquele lado nosso de... poxa, eu sou mulher também. Poxa, eu já passei por isso também. Que faz com que você crie uma... Não é empatia a palavra que eu queria, mas você crie uma... Se colocar no lugar do outro ali, como se, né? Não, é como se assim, você se reconhecesse no outro, né? Não é nem a questão da empatia, não é que você se colocou no lugar dele. É como se fosse assim, poxa, eu já passei por isso, né? E aí você se reconhece, fala assim, sou eu, né? Naquela situação. E aí vem aquela questão toda emocional e instintiva do ser humano, de tô puta, se indignar, entendeu? Né, com exatamente. Situação, aí porque se fosse com a gente, né? Isso, aí lança um monte de hashtag, aí lança um monte de vídeo querendo a pessoa morta, né? E tal, mas. Aí já é outro crime, né? Isso. Mas é porque, assim, é o instinto, né? É a primeira reação da pessoa quando ela vê esse tipo de situação. E é complicado, igual eu sempre falo, é difícil a gente julgar e colocar no lugar da pessoa. Mas para o direito, é necessário que a gente tenha o senso crítico. Por isso que eu falo tanto da filosofia, porque a gente precisa parar, deixar o nosso instinto quietinho ali e falar assim, opa, peraí, vamos raciocinar, vamos compreender. Porque se todos nós... né, que estamos dentro do direito, a gente agir assim, instintivamente, Nossa. A gente ia cometer muitos erros. Tem que ser muito imparcial, né? Porque você tem que ter um nível de profissionalismo de não se deixar envolver. Sim, ali, né? A ideia é essa. Por isso a questão do senso crítico. E aí eu vou colocar outra coisa aqui que eu posso ser retaliada. Mas aí eu vou colocar aqui para as pessoas raciocinar. Tem que tomar cuidado que a gente tá na era do cancelamento, né? Isso, gente. Daqui a pouco vamos Essa cancelar. pandemia. Vamos cancelar. Mas é tudo para as pessoas pensarem. Então eu quero deixar bem claro aqui que em nenhum momento eu tô falando... indagar reflexão mesmo. Sim, né? Então eu vou deixar bem claro que em nenhum momento eu estou me posicionando. Isso não é um posicionamento, tá? As pessoas, se querem saber meu posicionamento, me perguntem, né? Qual é a sua opinião exatamente sobre isso, né? Eu não estou me posicionando, só vou colocar mais uma reflexão aqui agora. Nós já temos, né, no nosso Código Penal... o crime lá de homicídio, né? Quando se mata alguém, pelo motivo fútil, né?
ou pelo motivo torpe, né? Tem uma diferença, mas existem essas duas... Eu sou leigo nessas não, coisas. Calma, não vou trazer não termos de novo. Não cobre compreensão, né? Não, você vai entender. Não importa se vai ser fútil ou se vai ser torpe. Só tô falando que é porque talvez alguém assista e vai falar, nossa, mas ela não falou e tudo mais. Sim, existe uma diferenciação lá quando a gente vai tratar disso, né? Mas, enfim... assim, acredito que o público e você sabe o que é fútil, né? Não, fútil é aquela questão eu tô falando irrelevante. Da área do direito, não, mas tem nada a ver com isso. Então, a gente já vem tratando no nosso Código Penal sobre o homicídio por motivo torpe / fútil há muito tempo. Há muito tempo. E aí, devido a vários casos, várias repercussões, houve essa alteração, né? E houve essa questão da Lei Maria da Penha, onde vamos tratar os casos de gênero de uma forma diferente. E aí criou-se essa nova lei e tudo mais. E aí a minha pergunta e o meu questionamento é o seguinte: matar uma mulher pelo fato dela ser mulher, ou seja, por questão de gênero, certo? Já não seria matar alguém por um motivo fútil / torpe? Sim. Entendeu? Então, é esse tipo de questionamento que eu faço, porque é o seguinte, a todo momento nós estamos trazendo novas leis para o nosso judiciário e estamos esquecendo de solucionar o real problema. Porque aí criou essa nova lei e aí todo mundo ficou feliz e todo mundo achou que o problema foi solucionado, mas não foi, porque as pessoas que já matavam as mulheres por questões de gênero, elas já estavam lá enquadradas em homicídio por motivo torpe ou / fútil, né? Então, o problema não foi solucionado. Nesse caso, ele já é um agravante semelhante ao que a Maria da Penha é. Exatamente. Já não é um homicídio simples. É um homicídio qualificado pelo motivo torpe / fútil, né? Então, a reflexão que eu trago em relação a casos que a grande maioria vem por causa de militâncias e vem por causa desse ímpeto de instinto, né? A maioria desses posicionamentos traz uma alteração legislativa e uma alteração no nosso judiciário que parece solucionadora de problema, mas não é solucionadora de problema. E aí eu vou falar outra reflexão. Não estou me posicionando, estou colocando vocês para refletir. Isso não significa, não estou falando que eu sou contra a Lei Maria da Penha, ou se eu sou a favor. Fica aí a interrogação para vocês depois pensarem sobre isso. São só reflexões. E aí eu vou falar sobre outra, bem recente, que eu até pensei em me posicionar no meu Instagram, mas eu sempre gosto de ter muito cuidado em como falar. Nós tivemos agora a nova lei de maus tratos aos animais. Certo? Bem recente essa lei. Bem recente. E as pessoas ficaram muito felizes em relação a isso. Agora todo mundo vai ser penalizado, porque agora não pode mais os maus tratos aos animais. Lembrando que, na verdade, já existia. A pena ela só era menor, né? E aí houve essa questão da alteração e realmente virou uma lei, né? E aí o meu questionamento fica em dois sentidos. Primeiro, se a gente olhar a pena, se não me engano, ela aumentou para 2 a 5 anos, 2 a 6 anos, para quem maltrata os animais, certo? Grava essa informação. 2 a 6 anos. Isso, né? E foi uma lei que parece solucionadora dos problemas, né? Porém, a gente precisa lembrar que quem maltrata os animais por ímpeto, por raiva ou por seja lá qual foi o motivo, eles vão continuar maltratando os animais mesmo sendo penalizados. Porque ninguém deixa de fazer alguma coisa com medo de ser penalizado. As pessoas deixam de fazer alguma coisa que já querem fazer quando acha que o outro vai descobrir. Então, se a pessoa que já tem o ímpeto de maltratar o animal, ela vai maltratar o animal, vai esconder o animal, vai jogar o animal fora, vai fazer de tudo para não ser descoberto. Mas se for do ímpeto dela maltratar o animal, ela já vai maltratar o animal. Independente se tem uma lei que agrava, uma lei que agrava. Exatamente. Né? Inclusive, isso tem um estudo que a gente estuda, né, do delito e das penas, é um livro de 1800 e não sei quanto, é um livro muito antigo, então ele estuda realmente a antropologia e a questão instintiva do ser humano, e ele deixa bem claro que não é penalidades que façam com que as pessoas deixem de fazer. Inibe, né? Exatamente. E aí, eu gosto de trazer esse exemplo que eu acho muito interessante. É só você analisar uma criança. E olha que criança normalmente ainda está em fase de construção de personalidade, né? Normalmente uma criança ela tem mais tendência
a ser inocente do que maliciosa. Mais tendência, não tô falando que é, né? Mas tem mais tendência. Se você chegar, grande parte das crianças, se você chegar pra ela e falar assim, olha, não come o bolinho, não come o docinho da festa antes de cantar o parabéns. Você pode ter certeza que na hora que apagar a luz, se for do ímpeto da criança pegar o bolo, ela pegar o docinho, ela vai pegar o docinho. Porque ela sabe que você não vai estar vendo. Não é por causa da penalidade, não é porque, eu vou bater em você se você pegar o docinho antes de cantar o parabéns. Não, se for do ímpeto da criança, ela vai pegar o docinho, independente da penalidade. Então fica a minha reflexão sobre, solucionou o problema do maltrato aos animais? Não. E aí, lembra da penalidade que eu te falei? De 2 a 5 ou de 2 a 6, não me recordo agora. Aí eu te trago uma outra reflexão. No ECA, no Estatuto do Idoso, a gente trata sobre maus tratos aos idosos. Se você maltratar o idoso, a penalidade é bem menor. É de 1 a 4 anos. Eu sei que a penalidade é menor. E eu te falo, qual a lógica de você criar uma lei? Eu acho que sobre maus tratos, né? Não, no meu entender, deveria ser. Sim, e a reflexão que eu trago é o seguinte... Há uma equiparação ou há uma logística pra isso, né? Porque assim, a gente não pode ficar criando lei como se... vamos sentar aqui todo mundo e criar uma lei. Isso é uma tentativa, uma estratégia, uma política pública que se tenta pra solucionar. Mas eu sei que existem várias outras, né? Mas eu creio que isso é mais uma tentativa. Por mais que talvez, às vezes, não se mostre tão eficaz, né? Na verdade, é uma tentativa de tampar o sol com a peneira. Né? Porque vai passar. Os raios solares ainda vai passar. Então é uma tentativa de fazer o quê? Calma, sociedade. Vamos ficar todo mundo... Vocês estão muito apavorados por causa disso? Vou acalmar o clamor social de vocês e vou fazer com que tudo se resolva. Mas isso nem a longo prazo não altera o comportamento? Nem a longo prazo. Nós estamos falando de anos de vivência antropológica, que ímpeto do ser humano. Sim, eu creio assim... A motivação ele vai ter, independente se tem uma lei ou não. Sim. Mas eu tô falando assim... aquele start para ter a ação. O caso dele saber que o caldo tá ficando cada vez mais apertado, né? Tá aumentando a pena e tudo. Acho que eu não devo fazer isso, não devo ceder a essa vontade carnal de cometer determinado crime. Eu acredito que os estudos, né, não nos mostram isso. Sabe por quê? Porque se trouxesse isso, as taxas de homicídio iam ser bem menor, de roubo, de furto. Porque a gente tem esses crimes há anos. E nunca diminuiu. Nunca erradicou, né? A tendência é aumentar. Pelo sistema capitalista, né? A tendência de roubos e furtos está sempre aumentando. Inclusive, houve alterações no pacote anticrime que a gente teve. Inclusive, adoro falar do pacote anticrime, porque é outra reflexão também. Vou deixar ela aqui também. Não estou me posicionando. Você pode colocar lá naquela sua legendinha. Ela não está se posicionando. Porque as pessoas, elas gostam de tirar partido de coisas que a gente fala. E eu só estou colocando as pessoas para refletir. Por exemplo, isso significa que eu sou a favor de maltratar os animais? Só porque eu falei isso? Ninguém falou, você não falou eu falei isso? Em nenhum momento. Entendeu? Mas esse é o problema. E o povo gosta de deturpar, né? Exatamente. O povo gosta de deturpar. Exatamente. E aí, igual o pacote anticrime, trouxe várias alterações legislativas que não tem um mínimo de fundamento, não tem um mínimo de estudo. Porque para se chegar numa política pública, ela precisa ter um estudo. Como que está a sociedade atual? Né? Qual o maior índice? Inclusive, a gente tem atlas de violência, a gente tem vários estudos que trazem sempre de maneira gráfica como que está o nosso sistema judiciário como um todo, como que está, inclusive, as penitenciárias, presídios e tudo mais. Só que o pacote anticrime foi uma alteração totalmente por clamor social, porque a sociedade estava em época de política também, é claro, e precisava falar assim, não, vamos fazer uma coisa que todo mundo vai, que a sociedade vai amar, que a sociedade vai adorar. E trouxe o tal do pacote anticrime. E aí vem a primeira reflexão em relação ao pacote anticrime. Porque ele já é... eu gosto de chamar assim. Ele já é marqueteiro desde o início, pelo nome. Porque ele chama assim, pacote anticrime. Ou seja, se você falar, como eu falei aqui, que eu sou contra algumas das alterações, significa dar-se a entender que eu sou... a favor dos crimes. A favor dos crimes. Então, assim, eu adoro esse termo pacote anticrime porque ele já é marqueteiro. Ele já traz um marketing. Se você é contra, você...
Tá lascado. Né? Exatamente. É como se fosse assim, ai, não acredito que você falou que você é contra o pacote de crime. Isso significa que você é a favor do crime? Porque traz essa interpretação rápida, né? E leiga, ela vem na cabeça da pessoa, já que o termo é anticrime. É meio que um reflexo, né? Mas tem todo um contexto por trás, né? Por isso... Sem você me explicar, eu já peguei aí. Justo. Então, por isso que a gente tem que... Por isso que direito e filosofia tá junto e ninguém acredita quando eu falo isso. Porque a filosofia, ela aguça o seu senso crítico. E a gente precisa ter esse senso crítico no direito. Porque as coisas não são tão claras e evidentes. Sempre tem o entrelinhas. Sempre tem uma coisa por detrás. E aí, sobre essas alterações que eu queria falar, que você falou assim, mas não vai erradicar, não vai sanar, não vai trazer um medo maior. Nós tivemos uma alteração em relação ao furto e roubo, aonde no furto passou a ter, né, elencado o furto qualificado por explosivos. Por quê? Porque estava tendo muito furtos de roubos de caixa, de bancos. Clamor social, tudo mais. Você me fez refletir uma parada assim, que não importa se é 1 ano ou se é 10 anos. O trem tá ali pra inibir o cara. Ele vai fazer, independente se é 1 ou se é 10. A ideia... que não funciona. Se você... Sim! Tá acontecendo... Vamos pegar, tá acontecendo muito furto à caixa eletrônica. Vamos aumentar a pena não sei, 2 para 5 anos. Sim, pô. Continuou. Vamos aumentar de 5 para 10. Continuou, não vai adiantar você mudar de 10 para 30, né? Exatamente. É esse o questionamento. Encontrei sua linha aí. Concordo com você, realmente. Entendeu? Se for olhar por essa perspectiva... Sim. E aí você vai perguntar, Iane, então vamos apagar todas as leis, então não vai existir lei. Não, a questão não é essa. A questão é que as pessoas precisam entender que o problema tá muito mais embaixo. Então tá onde? Tá na educação. A gente precisa ir lá... muito nessa técnica. Sim, a gente precisa ir lá nas crianças, lá nos jovens, adolescentes. É lá que a gente tem que trabalhar. É lá que a gente tem... É lá que eles são informação. É lá que eles precisam aprender que não pode maltratar os animais. É lá que eles têm que aprender, olha... Esse negócio lá que você inibe o crime. Isso. Esse negócio de colocar explosivo em caixa não é uma boa, entendeu? Então, é lá, não é criar mais leis, né? As pessoas ficam muito felizes quando surge uma lei nova, e não é esse o solucionador. Não é esse o caminho para as coisas. Não é esse o caminho, não é esse. Inclusive, eu gosto de falar isso também. Eu fiz um estudo, né, bastante aprofundado, porque eu sou dessas. O senso crítico é isso, é você estudar pra você poder refletir sobre essas questões. E aí, eu até escrevi um artigo, foi publicado num livro, sobre a questão do sistema carcerário brasileiro. E o sistema carcerário brasileiro, ele se encontra no 3º lugar dos países que mais tem um índice alto. Ou seja, o Brasil está em 3º lugar do país que mais prende pessoas. E aí eu sempre pergunto, você se sente mais seguro sabendo que o Brasil é o 3º país que mais prende? Não, muito pelo contrário. Que se tá prendendo muito é porque tem muito crime, né? Sim. Então, prender é a solução de nossa segurança? Educar, né? É esse o questionamento que fica. E aí você fala assim, então vamos soltar todo mundo? Também não é assim. Não é. Então, eu vejo 2 linhas. Primeiro, tratar do início, que é a criança e o adolescente, e tratar do fim. O fim é quem? Aquele que já delinquiu, aquele que já fez o errado e que está cumprindo a pena, ele também precisa de um tratamento diferenciado. Porque ele vai voltar para a sociedade. É outra coisa que eu falo. Vai ser reinserido. Né? Nós não temos pena de morte. Não temos. Se você é a favor de pena de morte, então você vai lá, vota em legisladores e deputados e tudo mais, que vai criar a lei que existe. Mas, por enquanto, o Brasil não existe. Não existe entre aspas. Porque tem alguns sistemas penitenciários que eles estão em condições tão precárias... Que é meio que uma pena de morte. Isso, né? Exatamente. Então, assim, em tese, não existe pena de morte. Então, essa pessoa, ela vai sair do sistema carcerário. E aí vem a segunda pergunta que eu faço, que foi um artigo que eu escrevi na TEL-VIP, inclusive. E meus artigos são desses da TEL-VIP, né? São todos menos técnicos. São todos reflexivos mesmo. Uhum. E aí a pergunta que fica é... Qual o tipo de vizinho que você quer ter? Porque... Aí você me pergunta, nossa, que nada a ver, né? Aí eu falo assim, porque esse cara que vai sair... Porque um dia ele vai sair. Não existe pena de morte. Um dia ele vai sair. Ele pode ser seu vizinho. Qual é o tipo de vizinho que você quer ter?
Então, esse pessoal que tá preso, que todo mundo, não cometeu crime, é isso mesmo, tem que pagar, quem mandou, morte, não sei o que lá, e mexe, né? Deixa os agentes penitenciários fazer o que tem que fazer e tudo mais. Mas essas pessoas um dia vão sair. E aí? Você acha que elas vão sair pessoas melhores? Se não tiver um sistema socioeducativo para corrigir, para instruir, para que haja a reinserção, né? Social Sim. da maneira correta, meio que ineficaz. A prisão só evitou dele estar livre e talvez cometer mais... Adiou ele cometer mais crimes, né? Se você não Perfeita essa frase. Só isso. Só único e exclusivamente. Porque a chance é ele sair e continuar cometendo crimes. Porque além da precariedade que nós temos na questão da formação de jovens, adolescentes e crianças, a gente tem uma precariedade enorme no nosso sistema carcerário. Enorme, no sentido de que já houve um entendimento, né, do Supremo, onde ele considerou o nosso sistema carcerário inconstitucional, porque fere tudo que tem na nossa Constituição. A gente fica, né, entre nós, assim, que a gente fica zoando, que foi um dia onde todos os presos tiveram a liberdade deles concedidas. Porque se nós temos um sistema carcerário inconstitucional, então tá todo mundo preso ilegal. Ainda mais dito pelo STF, né? Justamente. A DPF 587, se não me engano. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Não é porque a pessoa comete... E aí, Yane, você fica defendendo o bandido, a pessoa matou outra pessoa. É porque não estuprou seu filho. Já ouvi muito essa frase. Uhum. É porque você nunca teve um filho estuprado, porque nunca... Não foi com você. Não foi com você. E eu falo assim, realmente não foi. E enquanto não tiver sido, né, esse é meu posicionamento. Porque eu também não posso falar como vai ser Yane depois do acontecimento. Uhum, o que eu posso falar agora e o que eu falo é sobre a minha vivência e sobre os meus estudos. Né? E aí eu não tô tratando nem da questão do crime da pessoa, né? Tanto faz pelo motivo que ela tá lá. Fato é que ela vai sair. Uhum. Isso é fato incontroverso. Que ela vai sair. E quando ela sair, como ela vai estar? Melhor ou pior? Né? E aí, por isso que essas pessoas, elas não podem ser esquecidas, né? Como são, né? A grande maioria, né? Marginalizadas e esquecidas. Então, eu tenho essa reflexão que eu sempre gosto de fazer também. Qual o tipo de vizinho que você quer ter? Isso é muito interessante, sim, porque a gente não questiona as coisas até elas acontecerem com a gente, né? Pelos dois fatos aí, você falando essa questão do vizinho, pô, se um dia você tiver um vizinho que foi presidiário, como é que você quer ser ele? E também essa questão de que, é porque não foi com você, por isso você interpreta assim. Mas eu acho que, tem que ter, o cara tem o direito, né? Uhum. Até porque a gente sabe que pode ter falha, né? Pode acontecer aí Uhum. Quantas vezes na mídia a gente já não viu casos que às vezes a pessoa era inocente e ficou... Não, inclusive eu vou trazer um outro questionamento dessas duas possibilidades que você falou. E se um dia for você? Uhum. Aí a pessoa, não, mas eu sou muito certinha, eu sou muito coerente. Eu falo assim, infelizmente você não é, porque quem nunca furtou uma caneta de algum estabelecimento? Quem nunca... Uai, porque você pegar sem querer... Mas aqui, a gente, o brasileiro em si, cara, eu vou te falar, o tanto de coisa errada que a gente vê e omite. Sim. Isso é crime. E outra coisa, normaliza. Tipo assim, como é uma coisa... Por exemplo, dirigir conversando no celular. Mano, quem não faz isso hoje? Justamente. Quem não faz então, assim... Até eu conheço policiais que... Isso, esses dias eu vi eu falei... Tá vendo? Não, vou lá tirar fotinha. Mas eu lembro que eu sou ser humano também, né? A gente precisa lembrar disso. E aí vem outra reflexão para as pessoas fazerem também, que as pessoas esquecem dessa reflexão. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Ou melhor, pecadinho, pecado e pecadão. É tudo pecado. Cometeu é pecado. Então você fala pra mim assim, mas Yane, você tá querendo comparar eu que ando no celular, com um cara que mata...
mas ele é um criminoso. E outra coisa, você anda conversando no celular, não é crime até o momento que você não vê alguém atropelar e matar ela também, né? Tem essa questão. É por isso que é proibido dirigir. Sim, mas as pessoas utilizando o celular. têm essa mania de categorizar o crime. Como se fosse assim, não, isso aqui tá tranquilo. Vou dar um exemplo perfeito. Droga, que tá muito em alta. Tá muito em alta. Se você ler o artigo 33 da lei, você vê lá que o simples fato de você fornecer, você já está lá dentro do artigo, que é crime, não é uso, é de crime que eu estou falando. Ou seja, você tá lá na festinha com seu amigo e fala assim, toma aqui, isso é crime. Isso é... Então as pessoas são assim, mas é só uma droguinha, é só uma bala. Não tem nada demais, que o outro tá lá estuprando, matando, comprando arma. Então as pessoas têm mania de categorizar a qualidade, mas assim, a intensidade do crime. Tipo, isso é um crimezinho, tá tranquilo, não tem problema. Só que aí eu vou trazer uma outra reflexão. Lá dentro do presídio, não são todos que conseguem categorizar, não. Então, o cara que tá lá porque andou no celular dirigindo e cometeu um acidente culposo, ele tá junto com um cara lá que é homicida da favela tal, lá, né? E aí? É complicado, cara. E aí, às vezes, até o cara que, vamos dizer assim, não foi tão grave, ele acaba tendo uma influência muito pesada, né? Mas muito ali dentro, ele já é meio que o comandante, né? Porque eu falo que sistema carcerário é uma sociedade diferente, né? Porque lá tem as gírias deles. Eu não faço ideia. Eu até tenho um amigão meu que é agente penitenciário e a gente quase não conversa sobre essas coisas lá, porque eu nunca fui, só passei perto lá no presídio lá, e eu não tenho ideia de como que é. A imagem que eu tenho de presídio é Carandiru, da por causa dos televisão, filmes. entendeu? Sim, então, ainda bem, eu não gosto de falar ainda bem, né? Mas vou utilizar esse tema aqui agora. Que nós temos alguns filmes com essas questões, porque muitas pessoas idealizam como se fossem os filmes americanos. Aquela prisão bonitinha, isso, que chega... porque as séries limpa, tem... Isso, limpa, não. prisão limpa. Tem umas séries também, né? Até esqueci a série. Orange is the New Black. Acho que é uma série que tem... Aí que entrega o uniforme todo bonitinho, papel higiênico, pasta... Limpo, passar... Não, é interessante assim, que realmente os filmes americanos, as prisões são impecáveis. E eu tenho certeza que isso não é assim. Não, também não. Não, lá também não é. E aqui não é. Como eu falei, já foi considerado inconstitucional justamente por causa disso. As condições sanitárias tem e tudo mais, uma questão, eu fico assim, quando eu tava estudando pra isso, eu fiquei abismada com essa situação. E aí eu sempre gosto de relatar ela para as pessoas terem ideia. Talvez você, Guilherme, não vai entender muito bem, assim, a angústia que eu vou falar. Mas existem alguns sistemas penitenciários onde não consegue ser fornecido absorvente íntimo, né? Então, assim, não tem como os parentes não faço encaminharem. Nem ideia. Eu imagino que deve ser uma coisa assim... Não, calma, eu não te falei, calma. Não, só o fato de você citar isso, eu já falo, pô... Porque é higiene, cara, é uma parada muito... Aí, o que algumas fazem? Utilizam o miolo de pão, né? Quando tem o pão, né? Pra poder dar uma leve estancada, pra ver se dá uma amenizada. Caramba, cara. Então, assim, eu tô falando de uma coisa. E aí vai falar assim, não, mas quem mandou essa mulher cometer o crime? É isso mesmo. Só que eu trago a reflexão. Um dia essa mulher vai sair. E aí você acha que ela vai sair melhor ou pior? Você acha que ela vai sair falando, caramba, que país legal, que sociedade legal? A pessoa vai sair mais revoltada. Ela não vai, ela muito pelo contrário, né? Ela não vai falar, pô, vou aproveitar a minha liberdade. Ela vai falar, pô, ela não vai dar valor pra a sociedade. Ela vai desvalorizar a vida. E pra ela a vida vai ser uma merda. Né? Exatamente, entendeu? Por tudo que ela passou, por todo o constrangimento. E aí quem tiver curiosidade, é claro, pode estar vendo que a gente tem uma tentativa, né, de solucionar esse sistema. Eu falo tentativa porque o buraco é bem mais embaixo também, né? Não é muito complexo, assim. Sim. Nada, principalmente no Brasil, não é, vamos fazer isso que vai resolver. Sim. É muito complexo, porque qualquer coisinha que você
abrir demais para um lado, você vai estar fechando para o outro. Pro outro, isso. Já houve alguns estudos em relação à privatização, né? Se daria certo, se não daria. E aí rola aquela coisa que eu até vi você em algum podcast falando sobre isso. Com alguém, acho que com Fernanda. Sobre privatização da saúde, eu acho. Vocês falaram um pouco, né? As possíveis alterações, né? Isso. Em caso de uma... E aí, eu te privatização pergunto... não, parceria político-privada. Né? Vamos utilizar o termo certo. Porque é bem diferente, né? Não, sim, há uma diferença. É que eu lembro que, como eu revi alguns, eu lembro que rolou uma coisa nesse sentido. E também rola esse tipo de estudos, né, dentro do sistema carcerário. Só que aí fica aquela dúvida, né, porque assim, a gente vive num sistema capitalista. Quem vai arcar com essas coisas? E vai querer... Né? Vai ter o que em troca? A gente sabe que vai ter o que? Uma sociedade mais amena, vai ter um vizinho melhor, né? Mas aí resta a dúvida, né? Quem vai querer pagar essas contas? E aí, o que temos hoje, né? De opção, digamos assim. É o sistema APAC. Não sei se você já ouviu falar, porque nós somos glorificados por ele aqui na nossa região. Então, faltou onde tem. Eu já vi ali no São Jacinto. Exatamente. Ali, né? Eu já vi, mas não conheço. Isso. Que não, funciona. são raríssimos os lugares que tem, claro. Mas é um sistema, assim... É um sistema. Então, assim, não dá pra eu te falar que é 100% ok, né? Todo sistema vai ter... as falhas, né? Exatamente. Mas eu tive a oportunidade de fazer um curso com eles, né, o curso de voluntariado. Tive a oportunidade de conhecer como funciona. E é bem melhor do que um sistema carcerário. Então, assim, eles têm políticas que, aparentemente, né, tendo visto os estudos que a gente faz, se a gente for estudar a questão da ressocialização, a APAC tá lá em cima, se a gente for analisar a questão da reincidência, por exemplo, né, aqueles que saem e cometem delitos novamente. Significa que na APAC não tem? Tem, mas o índice é bem menor do que o nosso sistema convencional, né? E o interessante da APAC é que ela tenta trabalhar justamente as falhas da criança e do adolescente, né? Ou seja, tenta inserir com muitos cursos, muito estudo, aprendizado, oportunidade. Então, assim, eles são obrigados a trabalhar, eles são obrigados a produzirem coisas, inclusive aqui na APAC, não sei se eles estão ainda, mas na época eles estavam produzindo sabonete, picolé, então eles faziam isso, e o dinheiro era revertido para as condições dele mesmo, né? Para se manter dentro do sistema. Então, assim, não é que nós não temos solução também, porque as pessoas falam, Tayane, você trouxe essa problemática toda, né? E aí, você colocou a gente para pensar, refletir e tudo mais, e aí? Temos essa luz no fim do túnel, que não é a solução de todos os problemas, né? Porque ainda assim é um sistema, mesmo que voluntariado, ainda assim é um sistema, mas é uma opção melhor do que a opção que nós temos. É, inclusive, só por curiosidade aí, o que eu achei muito interessante quando eu fui estudar o sistema APAC, ele chama APAC, né? Porque eu não vou lembrar agora exatamente, mas acho que é a associação do não sei lá o que e tal. Hoje chama isso. Mas antigamente, quando ela foi criada com o nome de Amando ao Próximo, Amará a Cristo. Então, assim, é óbvio que nem todo mundo tem alguma crença, né? E aí eu não tô falando exatamente de religiosidade, eu estou falando de religião, religar e ligar você com algo maior. Mas eu acho, então, tirando o Cristo aí, né? Porque o Cristo acaba sendo uma personificação de uma entidade de Deus, né? Mas se a gente colocar isso como o universo, né? Então, amando ao próximo, você amará o universo, ou você amará algo mais do que você. Eu achei incrível isso. Porque a ideia é essa, é entender que o próximo é tão humano quanto você, que é tão humano quanto o universo. Porque eu acredito que tudo que tá no pequeno tá no grande, tudo que tá no grande tá no pequeno. E aí eu gosto muito desse entendimento e eu acredito muito que talvez possamos melhorar um pouco com esse sistema da APAC. Interessante. Eu vejo assim que não colocando assim que a solução é a igreja e etc, mas uma pessoa que tem consciência assim espiritual de si mesmo, não religiosamente, mas espiritualmente, né, essas questões além da compreensão, a pessoa busca, né, ser melhor, sim, independente, né, da sociedade que ela tá e tudo mais. A ideia é entender que
Essa questão que você fala de compor, Isso! Se você for melhor, você vai estar melhorando o ambiente que você está. Exato. Você entendeu. Aquilo vai te beneficiar também. Isso. O universo vai devolver positividade para você. É mais ou menos nesse sentido. É no sentido de entender que eu não sou melhor do que ninguém e eu não sou pior do que ninguém. Eu sou tão alguém quanto você. E a gente compõe e a gente compõe um tanto de ninguém que é tão alguém quanto a gente, né? Porque é isso, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Ninguém te garante que amanhã você não possa cometer um crime e tá lá preso com todo mundo. Ninguém te garante que você pode um dia ficar em condições precárias a ponto de precisar furtar, de precisar cometer algum delito, né? E, enfim. Ou até ser acusado erroneamente. Sim, injustamente. É porque algumas pessoas acham que isso não acontece, né? Isso é só em filme. Antes é só filme, reportagem, isso não acontece. E eu falo, gente, é justamente por isso que existem advogados criminalistas, né? Que as pessoas acham que o advogado criminalista ele existe só para poder inocentar a pessoa. Porque me perguntam assim, Iane, se um cara chegar pra você e falar assim, eu matei, eu estuprei. E aí, você vai ter coragem de chegar lá na frente do juiz e inocentar o cara ainda e tal e tal? E eu falo, não é só isso. Advogar não é inocentar alguém ou acusar alguém. Advogar é fazer com que a pessoa cumpra a pena dela, ou não, conforme as leis. Que seja justo o que vai se aplicar. Exato. A ela, né? Por exemplo, existem muitos casos onde o Ministério Público, por algum equívoco ou por interpretação própria dele, porque a gente precisa lembrar que o mundo ele é interpretado de acordo com os seus olhos. De acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência. Cada um tem uma interpretação. Então, assim, igual eu sempre trato isso. Eu não julgo o trabalho de promotor, juiz, delegado, ninguém. Porque eu sei que eles estão se posicionando conforme os olhos deles. É a função dele, né? Justo. Interpretar. Mas existem algumas vezes, né, que eles equivocam em algumas coisas. Assim como eu também posso estar equivocada em outras. Mas existem muitos casos, por exemplo, que a pessoa furtou. Furto é quando não há grave ameaça, violência, essas coisas. A pessoa furtou, mas o Ministério Público, no entendimento dele, achou que houve violência e grave ameaça e colocou que foi roubo. E é bem diferente a penalidade de furto para roubo. E aí, o advogado criminalista entra nesse sentido de falar assim, senhor juiz meritíssimo, se a gente analisar as provas, não houve violência e grave ameaça. Ele entrou no estabelecimento, pegou o celular que estava em cima do balcão e foi embora. Então, a gente não enquadra isso de roubo, a gente enquadra isso em furto. Isso é advocacia criminal. É a gente fazer as coisas acontecer como a lei. A justiça. Agora, justo, né? Apenas se você não concorda com a lei, é aquilo que eu falei. Então, você tenta pensar aí, né, em questões de modificar e alterar a lei. Mas enquanto a lei for assim, a gente trabalha... Você tem que aceitar ela e você tem que viver embaixo dela, né? Sobre o que ela rege. Sobre o que ela é, exatamente. Senão você vai embora para outro lugar que não tem lei, ou então que tem uma lei diferente. Ou então que tem uma lei que te agrade. Não, vou mudar de país porque aqui pode fazer o que eu quero fazer. Tem isso muito, né? Inclusive em relação a algumas drogas, né? Sim. Tem, né? Querendo ou não, é um pouco uma tendência de estar aí regulamentando algumas drogas mais brandas, né? E você vê que o movimento é forte. Sim, muito forte. Milita muito em cima dessas... Sim. E aí eu vou colocar outra reflexão, já que você tocou isso. Vamos lá, a moça das reflexões. E aí volto aqui, caps look negrito sublinhado. Não é um posicionamento, é uma reflexão. Hoje, se a gente for analisar todo o nosso sistema, a gente percebe que a maioria das prisões elas são em relativa a tráfico de drogas, né? E a gente percebe também... Envolve muito, né? O crime como um todo está muito ligado nessa questão, né? De próprio tráfego, tráfico. Eu lido muito com tráfego. E aí pega e essa questão do... Até os roubos, né? Tá tudo ligado com essa questão do tráfico. Perfeito. Você chegou no final do meu raciocínio. Porque eu gosto de criar uma linha de raciocínio. Não, mas vamos lá. Eu quero ouvir o raciocínio todo. Não foi, ignora o que eu falei. Não, mas é isso. É isso mesmo. É entender que dentro dessa questão do tráfico, a gente envolve todo um sistema
e tem toda essa questão da guerra, de assassinatos, de roubo, de furto, de ameaça. Tudo isso, único e exclusivamente por causa das drogas, né? Inclusive, a gente também brinca entre a gente, advogados e tudo mais, sobre o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é um lugar à parte. Tudo é diferenciado lá. Não é terra de ninguém, cara. Exatamente, exatamente. As notícias e por causa do quê? Da guerra das drogas. Então, a gente precisa lembrar que as drogas, ela causa uma demanda muito grande no nosso judiciário. Por causa de tudo isso que a gente está falando. No próprio sistema carcerário, né? No próprio sistema carcerário e também no próprio sistema carcerário é o que mais tem também. Mas eu falo no sentido, assim, de que a maioria dos homicídios que estão lá são muitos homicídios que envolvem tráfico. A maioria dos roubos que estão lá é por causa do tráfico. Se não, então, assim, vira uma bola de neve, não é uma coisa. Não é o fato só da pessoa ir lá vender a droga e pronto, acabou, né? Inclusive, existe um sistema por dentro deles, onde eles têm organizações, onde tem aquela pessoa que fica na tesouraria, aquele que vai ficar pela administração, aquele que vai ficar pelo movimento. Então, não é tão pequeno quanto a gente pensa, é muito grande. Eu já vi um relato de um cara, assim, que abandonou a vida acadêmica, um concurso, pra poder trabalhar, coisa de filme. Pois é. Já ouvi um relato de uma situação dessa. E aí eu vou te falar, e aí tudo isso também, e aí, ok, ponto, terminamos essa questão. Chama essa caixinha. Isso, aí a próxima caixinha, a gente precisa lembrar que a gente vive num sistema capitalista, onde ele exige que a gente tenha dinheiro, o tempo todo. Não estou aqui defendendo nada, volto a dizer, não é um posicionamento. Reflexão. E aí, fica a reflexão. Se nós pudéssemos descriminalizar, eu gosto de utilizar essa palavra, porque quando eu tô falando descriminalizar, eu tô falando que vai deixar de ser crime. Uhum. Isso não significa que eu vou legalizar. Porque quando eu falo legalizar, dá-se a entender que é legal, que é bom, que é interessante. Eu gosto muito de falar a questão de regulamentar o uso. Top também, podemos utilizar essa palavra, regulamentar. Então, aí o questionamento fica, será que... E aí quem quiser estudar, tem muitos estudos e índices em relação a isso. Será que se nós discriminássemos, deixasse de ser crime, algumas, né, e trouxéssemos isso para o nosso sistema capitalista, ou seja, impostos em cima disso, regulamentação em cima disso, quais podem, quais não podem, como que é. O acesso, né? Isso. Será que isso não seria mais interessante para a nossa sociedade, tendo em vista a alta demanda tanto do sistema da justiça quanto do sistema carcerário? É uma reflexão que a gente tem que fazer, porque a gente acha muito simples. E aí, volto a dizer, Yane, significa que você é a favor das drogas? Não, gente, não sou a favor. Eu acho que traz muitos malefícios para a saúde de qualquer pessoa. Eu não sou a favor, entendeu? Mas eu sou a favor da descriminalização, de deixar de ser crime. Aí é um posicionamento, me posicionei no final dessa reflexão. Eu também tenho esse posicionamento, porque assim, eu imagino que, aí vamos voltar um pouquinho lá atrás, inibiria a questão do tráfego. Sim. Você tem a regulamentação do controle, igual muitas outras drogas aí que vende na farmácia. Sim. Se você tem assim, igual o canabidiol e o CBD e o THC lá, aqui, tem milhares de estudos de uso medicinal dessas substâncias e tudo, então... Sim, e aí eu vou abrir um parênteses dentro disso que você tá falando, né? Que aí vem o questionamento. Quem quer usar e quem quer traficar já não tá fazendo isso? Porque as pessoas pensam assim, não... Você só vai criar um meio... Não, porque é crime, meu filho não vai usar. Dá vontade de falar assim... E se não fosse crime, aí você ia falar pra ele usar? Tipo, né? Não, e dá pra falar assim, deixa eu te falar... Provavelmente se seu filho sai nessas raves, ele já tá usando. Até sem querer, lá nas fumaças, lá ele tá. Como é que eles falam? De tabela. Tá usando isso, de tabela. Então, assim, não é que eu sou a favor da libertinagem. Uhum. Não é sair por aí, não, vamos legalizar tudo, vamos ficar droga, segue só. Não é isso. É fazer refletir
se seria uma política mais rentável, no sentido de uma sociedade melhor, né? E aí... É semelhante até à questão do próprio aborto em si, Perfeito, né? Você chegou no outro ponto. Mas vou relembrar aqui o que eu falei no dia do episódio do Juliana. Eu não falo nada de aborto, porque eu sou homem. Quem tem que falar de aborto é mulher. Se você quiser falar, o espaço tá aí. Mas eu não posso opinar de aborto. Tá, mas aí eu vou te falar o seguinte em relação a isso. Porque existe muito isso também, né? Fala assim, eu não sou X, então eu não posso falar sobre X, né? Não, eu até falo e tudo essas pessoas, mas, por exemplo, cara, eu acho que você tem que fazer com o seu corpo o que você quiser. Isso, tá. Eu acho que eu não posso opinar pra impor uma maneira como você tem que se comportar com o seu corpo, ainda mais numa questão tão grave igual Não, essa. Eu só fiz esse ponderamento aqui porque a gente tem mania de falar assim, eu não posso ser voz, por exemplo, não posso falar sobre questões raciais porque eu não sou negra. Eu nunca sofri nenhum... Sim. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque não é assim. Uhum. É óbvio, realmente, eu não sei o que é estar na pele de uma pessoa negra. Eu posso defender de que ela tem esse direito. Exatamente, né? exatamente. Eu bato muito nessa tecla. É isso aí que eu penso. É porque criou-se essa ideia do tipo, se eu não sou tal coisa, eu não posso falar sobre tal coisa. E não é bem assim, entendeu? Não é porque você é homem que você fala assim, eu não sou homem, não posso falar sobre aborto. Não concordo, entendeu? É óbvio, você não pode falar com propriedade. Realmente. Não, e tipo assim, não vamos supor, um plebiscito. Deve-se abortar ou não? Eu acho que isso aí, por exemplo, hipoteticamente, isso teria que ser uma coisa só pra mulher votar. Pra poder, analisar. Nunca pensei sobre isso. Como seria um plebiscito, se eu preferia homens. Não sei. Porque assim... Mas vamos lá. Isso, voltando aí. Você trouxe assim, bom, aí reflexão, você me colocou pra refletir aqui também. É um bom posicionamento. Sobre essa questão, igual você falou, né? Eu traria esse mesmo raciocínio, mesmo não, né? Mas assim, mais ou menos o mesmo raciocínio da descriminalização das drogas para a questão do aborto. Hoje em dia, quem quer, já faz. Inclusive, existe um site sobre isso que ensina. Eu lembro disso quando eu estava na faculdade, que eu era monitora do núcleo de prática da minha faculdade, e eu que ajudava os estagiários dos outros períodos, né? E tinha lá onde eu estudei, cada semana você era um personagem, digamos assim, né? E tinha uma semana que uma menina era personagem de delegado. E o caso era de aborto. E aí eu fui pesquisar, né, e tal, porque eu sempre gostei muito curiosa. E eu descobri isso, que existe um site onde tem tutorial e passo a passo. E ainda termina com .org, né? Tudo pra você fazer um aborto. Inclusive, tem um remédio, né, que você pode ir na farmácia comprar, e aí eles têm lá explicando abortivo, né? como você... Então, assim, a reflexão fica. Quem já quer, já não faz? O que muda é a segurança, o acesso e a segurança, né? É igual o caso das drogas. Exatamente. Inclusive, o meu posicionamento, e agora eu estou me posicionando como eu me posicionei na questão das drogas... o mesmo, né? É o mesmo. Eu não sou a favor do aborto. Eu acredito muito e tenho muito... Aí já vem a questão minha pessoal, que tudo tem um propósito, né, na vida da pessoa. Tudo. Até as coisas ruins. Tem um propósito. Então, assim, eu não sou a favor do aborto. Mas eu sou a favor da descriminalização porque eu acho que a pessoa, ela tem que ter a opção de escolher o que ela vai fazer. Não é uma coisa que você faria. Não é uma coisa que eu faria. Mas se existe uma situação onde a pessoa ela tem o direito do corpo dela, né? Até porque quem quer já faz. E aí corre risco de vida, corre risco do menino nascer deficiente porque fez o aborto mal feito, tomou o negócio errado. Então, assim, seria uma questão que envolveria toda uma política de saúde também, que poderia solucionar essa questão. Porque quem quer abortar já faz. Aí você vai falar pra mim assim... É muito maior, né? Engloba muito mais coisa. Sim, exatamente. É por isso que eu falo do senso crítico. Porque a pessoa fala assim, aborto é crime e acha que termina por aí, né? Você questiona, né? Não é só isso, né? Tem várias coisas por detrás disso. E aí, por isso eu gosto de usar o termo descriminalização. Porque não é legal. Eu não acho legal. Se uma pessoa chegar pra mim e falar assim, eu tô grávida, eu tô querendo abortar. Eu não vou falar com ela, faz. Eu vou fazer de tudo pra ela não fazer, entendeu? Mas se um dia for descriminalizado e ela quiser por vontade própria, tranquilo, né? Porque eu não sou a mãe, né?
do filho. Não é você que vai cuidar. Não sou eu que vou cuidar, né? Porque eu falo, outra coisa que eu falo, isso aí eu falo mais quando eu atendo casos de direito de família. Existe ex-tudo. Existe ex-sogro, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. Filho é filho. Não tem como. Entendeu? Você pôs no mundo, é seu filho. Você pode não querer cuidar, você pode não querer dar pensão. Renegar você pode, e tudo, isso, pode adotar, pra fazer, mas não existe ex-filho. Uma vez filho, sempre filho. E quem sou eu para ditar para o outro que ela tem que ter um filho, né? Uhum. Então, esse é o meu posicionamento. Aí eu não tô colocando ninguém para refletir, esse é o meu posicionamento mesmo. Que, assim como as drogas, eu acredito que seria uma política interessante e viável para nossa sociedade descriminalizar. Eu concordo com você em relação a isso aí. E existem muitas outras coisas, né? Lógico que a gente não vai nem entrar em relação a isso. Que aí volta naquela questão. Você diz, como é que eu digo? Desoneraria, seria essa a palavra, para o sistema carcerário? Sim, iria desafogar, né? Porque ele é muito cheio, sim. E aí, na verdade, eu vou trazer uma outra reflexão que eu falei lá no início, né? Primeiro tem essa questão, né, de quem já faz, quem já quer fazer. Vai fazer de qualquer jeito. Já. Quer cometer o crime, vai cometer. Independente se tem lei de 2, aquilo que eu falei, 10, né? Vai apagar a luz, ou seja, vai fazer escondido, sem ninguém saber e tudo mais. Vai apagar a luz, que é no exemplo da festinha de criança, e vai fazer. E vai rezar pra ninguém ver, né? E aí volta em várias reflexões que a gente falou aqui, mas uma delas é o seguinte: imagina uma pessoa dessa que vai ser presa, penalizada, vai estar no sistema carcerário falido, como a gente tá. E aí, vai sair uma pessoa melhor? Não vai. Por causa de um aborto? Eu sei lá, acho que eu conheço poucas pessoas, né, que tiveram... Conheço vários agentes penitenciários, conheço vários policiais militares, mas eu acho que eu conheço poucos. Tive contato com poucas pessoas que tiveram lá do outro lado, né, na situação de preso. E eu imagino que às vezes essas pessoas não são nem ouvidas, né, para saber assim, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para tornar esse sistema mais eficaz? Porque quando eu tô falando também disso, antes de falar isso, eu só quero dar um outro parênteses. Isso eu achei interessante, que é muito sua área, e é uma parada assim, eu tenho muita curiosidade, porque você tem noção assim de quantos por cento da população hoje tá presa? Não, atualmente não sei te falar. Tem um Atlas de Violência que ele sempre é lançado todo ano. O ano passado eu cheguei a não ver, então não consigo te falar com exatidão. Mas eu imagino que é muito grande, porque assim, a gente sabe que a maioria dos presídios são superlotados. Todos eles são superlotados. Então, eu lembro que quando eu escrevi esse artigo, nós também, deve ter sido lá para 2018, por aí, que eu escrevi esse artigo e eu fiz esses estudos. Eu lembro que quando eu fui apresentar, que eu fiz uma palestra sobre esse tema, eu lembro que, se não me engano, davam 3 governador Valadares de índice populacional. Não lembro quantos de população que tem governador Valadares. Mas é mais ou menos isso. Uma cidade bem maior do que aqui, né? Isso. Não, eu lembro que dava bastante. Eu lembro que era bastante. Chega a 1 milhão, talvez? Eu acho que até mais. Eu não vou saber te falar, mas eu lembro que era um índice muito grande, tá? E aí, só para poder terminar essa questão do aborto, porque a gente teve um outro caso de clamor social em relação ao aborto, um pouco mais antigo, não sei se você vai lembrar, que é da menina de 10 anos que foi estuprada. Isso, que foi estuprada. E aí houve uma comoção social, e aí agora eu não estou me posicionando, é uma reflexão. Houve um clamor social muito grande sobre o fato de terem aprovado o aborto para ela, né? E aí todo mundo ficou muito contente, graças a Deus, foi uma vitória para a justiça brasileira, porque conseguiu que ela abortasse. Inclusive eu tenho um IGTV sobre esse questionamento que eu vou falar. Porque, ok, né? Foi concedido o aborto, ela fez o aborto. Mas a reflexão que fica o psicológico e emocional dessa menina vai ser como sempre? Vai ser positivo? Vai ser como era antes? Isso é irreversível. Esse tipo de trauma, eu que, né, em meados de 2012 cursei alguns períodos de psicologia, sei que isso é irreversível. Irreversível. E aí fica o questionamento, né? Realmente é uma solução efetiva? Assim, a gente ficar glorificando... Você vai diminuir talvez um dano, um impacto ali, mas você não...
Você não resolveu. Não, é isso. Você não resolve, né? Exato. É aí que eu venho... Você ameniza. Eu venho trazer justamente esse questionamento novamente, porque a gente sempre acha que essas coisas estão solucionando e não está solucionando. E aí eu venho e trago a reflexão e lembro novamente que a gente tem que voltar lá para a educação. Porque é óbvio que eu não tô falando que faltou educação pra menina, nem nada, né? Não, mas talvez faltou... A sociedade como um todo... Você vê que os países onde você tem um índice de educacional melhor, mais investimento, é lógico que isso é a longo prazo, né? A gente não vai falar assim, vamos investir na educação esse ano, no ano que vem tá tudo resolvido, né? Não, assim, nossa, isso seria... é coisa de 20, 30 anos. Sim. Aí pra você começar a ver os impactos. Sim, inclusive quando eu fiz essa palestra, na época, uma professora minha que me convidou, ela até perguntou assim, ela falou assim, mas Iane, isso que você tá trazendo, isso que você tá falando... É uma coisa assim, que vai demorar muito. Aí eu falei pra ela, demorou muito pra chegar no estado que a gente tá hoje. A gente não acordou do dia pra noite e a gente tava no estado que tá aqui hoje. E também eu não espero que seja do dia pra noite, porque eu entendo que o trabalho ele é de formiguinha. Então o trabalho não é pra mim. O trabalho não é pro meu filho. O trabalho não é pro meu neto. O trabalho é para os meus bisnetos, é para minha posterioridade, é para um futuro muito mais longe. Mas eu preciso começar agora, porque se eu não começar agora, nunca vai vir. Nunca vai vir. Entendeu? Então, assim, não é igual você falou, não é que amanhã vai estar tudo resolvido. Mas a ideia é a gente poder solucionar nesses dois patamares, né? O início lá, né? A criança e adolescente, e o final, né? Você dá os fundamentos, os valores para ele que... Né? Isso. Porque aí você cria também não só a questão da consciência dele saber que, eu não devo fazer aquilo que é errado, mas até a questão de aperfeiçoar ele pra ser inserido no mercado de trabalho e não precisar ir pro mundo do crime, porque ele não conseguiu ser inserido, né? Sim. Ter uma renda pra viver, ter dignidade. Sim. É muito mais complexo, você consegue corrigir o problema de muitas outras maneiras. Não, né? Platão, na República, né, ele tem uma ideia, né, sobre essa questão de sociedade, como seria a sociedade ideal. Óbvio que a gente está tratando de uma coisa ideal, então a gente está tratando de uma coisa num plano utópico e imaginário. Mas isso significa que a gente não pode tentar aplicar algumas coisas? Podemos. Inclusive, Jesus Cristo nos ensinou isso, né? Nós nunca vamos chegar à perfeição de que um dia ele foi. Mas a ideia é que a gente aplique os ensinamentos dele para nos sermos pessoas melhores a cada dia. Então a ideia é essa mesmo, é construir uma educação para que ela afete todas as ramificações na vida da pessoa, até profissional, pessoal, para chegar a um período que talvez a pessoa possa ir pela vocação dela, por exemplo, ela não precisa fazer uma coisa porque ela tem que fazer, mas sim porque não é para mim, eu sou melhor em outra coisa, sou mais competente. E eu falo que isso ajudaria a humanidade como um todo. Se todos nós pudéssemos estar fazendo, né? Aquilo que somos bons em fazer, seria perfeito. Nossa, o problema é que a gente vive num sistema capitalista onde forçamos, às vezes, a estar em lugares onde não foram feitos para nós. Com certeza. É um problema ideológico muito mais complexo que a gente vai levar muito tempo para evoluir e encontrar. Sim. A gente, só para fechar aí a questão do assunto, dessa questão aí de cárcere, de prisão, que eu sei, né, como a sua área é criminal, você lida muito com isso, de vez em quando eu até vejo, né, galera que vai lá no presídio para poder fazer atendimento, essas coisas. Você tem conhecimento de algum outro país, assim, que tem um sistema socioeducativo, né? Que a gente sabe que né, essa é a função que tem uma eficácia, que no caso as políticas públicas a gente poderia se espelhar para melhorar um pouco essa situação, né? Olha, eu não vou lembrar agora, até porque, igual eu tô te falando, acho que foi 2017, 2018 que eu estudei muito aprofundado isso para poder fazer esse artigo, para ser publicado num livro. Então, e eu sou muito seletiva na minha memória, né? Eu seleciono o que tá mais próximo de mim. Então, assim, eu não me recordo nomes exatos. Certo. Mas eu sei que eu vi um documentário na época, eu não lembro se foi Holanda ou Dinamarca. Mas foi algum país, assim, desses, né? Aonde o sistema carcerário simplesmente não tem grades, não tem nada, é uma casa
onde eles ficam todos livres, todos eles têm quarto normal, com ar-condicionado, televisão, cama, a cozinha entre eles mesmos cozinham, então assim, facas, materiais pontiagudos ficam a todo momento à disposição deles, e tudo flui naturalmente. E você percebe até que eles foram entrevistados nesse documentário. Possivelmente, talvez eu até deixe que depois que você colocar lá no YouTube, alguma coisa lá na descrição pra galera. Isso. Eu vou lembrar o nome desse documentário. Mas você vê que até a feição da pessoa é diferente. Ela até aceita o fato de que ela cometeu o crime. Uhum. E aí ela lida com aquilo diferente. Quando você tem consciência, né, pô? Você aceita, você... Não, aí você percebe que a energia é diferente, a energia, o lugar fica diferente. Então a chance de uma pessoa nesse lugar sair melhor é muito grande. Isso significa que ela vai não cometer crimes de novo? Não. Porque o cometer crimes está muito relacionado aos nossos instintos, né? O que a gente falou lá no início aqui de tudo. Então, outra coisa que a gente falou, né? Que a gente tá cometendo pequenos delitos todos os dias. Todos nós. Entendeu? Então, tá um pouco na personalidade, como ser humano que nós somos, né? Principalmente no Brasil, na sociedade brasileira. Né? Exato, né? Que aqui sempre tem um jeitinho, né? Eu vou arrumar um jeitinho brasileiro. Eu fico imaginando assim, a questão de sonegação de imposto mesmo, cara. Nossa. Sim, não, e aí é outra coisa, né? Que se a gente for refletir também, e se a gente for estudar a fundo, a gente percebe que existem todos esses crimes de colarinho branco. Não esse específico que você falou, mas existem alguns crimes de colarinho branco, né? Que normalmente eles são eficazes só com quem tem dinheiro, né? Por isso, crime de colarinho branco. Então, assim, o crime acontece, independente do seu status social, independente da sua condição financeira. Se tem lei para criminalizar ou não. Exatamente. O crime, ele acontece. Inclusive, no Atlas de Violência, se a gente tiver curiosidade de ver depois, tem uns índices, né? Tudo gráfico, tudo cheio de gráfico, é bem interessante. E você percebe que lá... o maior índice de pessoas presas não estão presas porque estupraram, porque mataram, porque as pessoas têm essa questão, né, de achar que estupro, de que homicídio são crimes bárbaros, né, são crimes... Não é a grande parte populacional. A grande parte populacional do cárcere, né, que estão presas, são todos que estão lá nos crimes contra o patrimônio. E aí eu trago a reflexão, por que crimes contra o patrimônio? Porque a gente vive numa sociedade capitalista. Então, a maior índice de pessoas presas é roubo, é extorsão mediante sequestro, é furto, é o tráfico, que rende dinheiro, que a gente falou aqui, né, que está dentro do sistema capitalista. Então, se você for estudar a fundo, né, que não é, porque é isso que a gente está falando, não é simplesmente uma lei, não é simplesmente um crime. Tem todo um estudo por detrás disso. É muito mais complexo, né? Exatamente. Então, assim, o nosso sistema hoje, o sistema carcerário é totalmente voltado por pessoas que cometeram crimes mais relacionadas a crimes patrimoniais, que é por questão financeira. Simples e evidente. Bom, o que fica é que a gente tem muita reflexão pra fazer. Eu espero que o pessoal me acha meio chata, sabe? A gente tem que... Eu tenho uma amiga que fala assim... Porque é muito fácil a gente dar uma opinião Sim. sem estar ali no lugar do outro e tudo. Então a gente tem que refletir. A gente tem muito hábito de o pensamento da gente ser a verdade, né? E Sim, achar que... É por isso que eu gosto muito da filosofia, né? Que é um amor à sabedoria, que é você ter o senso crítico, que é você procurar atrás do conhecimento para você se posicionar de forma melhor. Mas isso não significa que você se posicionando também é uma verdade, porque ali na frente você pode achar uma outra coisa que você vai falar, putz, não era mais aquilo que eu tava pensando. E tudo bem, né? A gente também acha que a gente tem que ser uma pessoa... eu falo que é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E graças a Deus, nós não precisamos ser Gabriela, gente. A gente tem e devemos ser pessoas em constante evolução, né? Então, a ideia é essa, é criar um senso crítico. Não necessariamente a gente precisa se posicionar também, igual as pessoas falam, você é contra, você é a favor. Existe o neutro também, existe o meio termo aí. Isso, existe o equilíbrio, né? Que na verdade... A pessoa consegue interpretar o lado positivo e negativo dos dois lados. Isso. Né? O que eu percebo, e tudo bem, porque isso faz parte da questão de sermos humanos, é porque a gente tem uma mania de dualizar as coisas, né? Ou eu sou preto, ou eu sou branco. Né? Então, assim, ou eu sou a favor ou eu sou contra. E a gente precisa lembrar que a dualidade ela existe
pra gente poder entender o que é preto e o que é branco. Mas isso não significa que a gente pode ser cinza. Tipo assim, entendeu? Você pode ser os dois, dependendo ou então da circunstância. Ou então você pode ser o centro. Você pode ser o centro. Né? Que não é nem um e nem outro. É uma terceira coisa, é uma terceira vertente. Então, eu gosto de também ter esse tipo de relação quando eu tô tendo o senso crítico, porque ela abre a interpretação, né? E o mundo não é polar desse jeito, onde você só tem duas vertentes. Né? Exatamente. O mundo ele é muito mais coisa. E aí, só pra terminar, acho que eu falei isso umas 2 vezes só no meu Instagram, mas é por causa disso que eu gosto muito e eu utilizo lá na minha bio, que não é sobre mim, é sobre você. Porque eu falei aqui, conversei com você aqui, a gente teve um bate-papo muito grande, e no final, cada um que nos ouvir vai nos ouvir e vai nos entender conforme a visão e a vivência dele. E tudo bem, mas isso demonstra muito mais sobre ele do que sobre nós dois aqui hoje, entendeu? Como que ele estava apto a interpretar, ouvir tudo que a gente falou. Isso, independente de ser verdade o que nós falamos. Às vezes a gente tá aqui só conversando, às vezes a gente falou um monte de merda também. Eu falo muito sobre isso. Às vezes a gente chega aqui, fala um tanto de merda. Teve um dia que eu tava conversando, não foi nem, foi o extra, né? A gente não tava, ele não veio trazer nenhum assunto, a gente tava aqui em devaneio de falar. Ele falou, às vezes a gente tá falando um tanto de merda aqui. Sim! A gente fala do que a gente tem conhecimento, nossas verdades, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu gosto dessa frase que não é sobre mim, é sobre você, porque as pessoas têm mania, né, de achar assim, mas isso é o posicionamento de Yane, isso é o que Yane acha, isso é o que a Yane posta, isso é porque é a vida de Yane, mas o olho do outro é muito diferente do que o meu olho, do que o seu olho. Com certeza, cada ser é um universo, né? Exatamente. Yane, vou deixar aí o espaço aberto agora, vou deixar suas redes sociais aí na descrição do podcast, deixar o espaço aberto aí, se quiser falar, divulgar, né, seu serviço, fica à vontade aí, o espaço é seu. Sim. Na verdade, eu queria finalizar parabenizando você pelo projeto, que eu já parabenizei lá quando saiu o primeiro né? Eu lembro. Porque isso é uma outra coisa que eu já tratei na minha rede social, que inclusive eu nem falo só sobre advocacia, eu falo sobre... seu dia a dia, né, como um todo. A gente abordou só sua parte profissional, mas eu vejo lá sua vida, né? Seu desafio agora com casa, seu relacionamento, sua família e tudo mais. Dieta também lá com o Fred e tudo mais. Exato. Tem várias coisas. E aí, esses dias eu tratei sobre uma coisa que até algumas pessoas me responderam, mas que eu acho que é uma coisa que a gente tá lá na educação, que a gente falou. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que é nosso. Não no sentido de vangloriar e falar que o meu é melhor, não. Mas eu falo no sentido de que a gente tem coisa boa, né? A gente tem o Flotonense todo aqui. Mundo tem algo pra agregar. Também, mas eu tô mais falando da nossa região, porque assim, eu morei muito tempo fora. Eu saí daqui, eu tinha 4 anos. Bastante, né? Eu voltei aqui, eu já tinha 15 para 16. Eu morei em 7 cidades diferentes. E eu sinto que aqui tem uma desvalorização muito grande, sabe? Não só de profissionais, mas da cidade. Eu odeio Teoflotone. Eu sei que de vez em quando rola uns memes, né? Tipo, Teoflotone é muito quente, só tem estação inverno, verão e, né? Mas, inferno, né? Inferno, verão. Mas eu acho que a gente precisa valorizar o que nós temos, porque nós também temos coisas boas. E aí, por isso, o seu projeto, que eu acho que é um projeto que nós precisamos valorizar e entender, porque é muito bonito quando a gente valoriza o do outro, né? O grande lá, que tá na capital, que já chegou... Não, já... E os que já chegaram lá, né? Como se os que já chegaram lá também não fosse não começaram com formiguinha aí. Exatamente. E assim, eu lembro que quando eu coloquei esse questionamento, muitas pessoas me falaram assim, mas é porque o pessoal lá de fora é mais competente, ou porque o pessoal lá de fora é mais educado. Aí eu, refleti comigo mesma sobre esse tipo de resposta, e eu pensei, será que essa pessoa deu a oportunidade de realmente conhecer o que temos? Ou já veio com preconceito? Exatamente, porque é conhecer, né? A gente tem milhões e milhões de profissionais. Às vezes, infelizmente, os que você teve a oportunidade de conhecer não foram bons, não foram competentes. Você não conheceu todos. Não conheceu todos. Então, você não deu a oportunidade. Então, te parabenizar pelo projeto e essa iniciativa, porque ela vai precisar aí de uma maturidade da nossa região, para te valorizar, que também é uma região
precária em relação a esse tipo de material, em relação a conhecimento. Eu tive contato muito com o Alan Procópio, né? Que ele faz muito curso. Vai vir? Ótimo! Ele que foi o meu mentor e ele que me ajuda muito nas minhas questões. E ele é uma pessoa que eu vejo de perto o trabalho dele em relação a cursos de desenvolvimento pessoal. E eu vejo que as pessoas daqui de Teoflotone, elas não procuram esse tipo de desenvolvimento. E isso é muito importante para todo e qualquer ser humano, independente de profissão. Então, nós estamos juntos aí no que você precisar para isso aqui alavancar e chegar lá, né? Parabéns pela coragem também, né? Porque não sei se eu teria essa coragem não, entendeu? Eu relutei até começar. Tinha vontade, mas não tinha coragem. Exato. E, segundo momento, agradecer, né, pelo convite. É uma honra fazer parte desse projeto, que eu tenho certeza que vai chegar lá e eu vou poder falar, tá vendo, ó? Tô lá, ó, no nono, acho que é nono, né? Tô no nono lá, pode olhar que eu tô lá. Falei um monte de merda com ele. Nem sei se eu acredito naquilo que eu falei ainda, mas eu tenho certeza que você vai chegar lá. Pô, obrigado, Yane, pelos, né, esses elogios aí. Saiba que o Vox está de portas abertas sempre que você quiser ir. Né, divulgar aí novos projetos, trazer novas reflexões pro público aí e, né, agradecer você ter vindo aí, sucesso lá no seu escritório, na sua carreira. Obrigada. E continua produzindo os conteúdos pro Instagram, é muito bacana, eu vejo lá, principalmente que eu lembro, teve uma época que você dava muita dica de livro. Isso. Apesar de eu não ser muito leitor, mas eu acho bacana, né, quando a pessoa assim compartilha, né, das experiências do dia a dia, porque é isso aqui que a gente tá fazendo, entendeu? Sim. Quando a gente vem na discussão, eu tô te falando que por mais que geralmente eu trago a pessoa para trazer o conteúdo e eu só às vezes direciono, mas às vezes eu tô colocando aqui também minhas experiências, minhas perspectivas, e eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo cresce. Todo mundo cresce com isso. Bom, então, obrigado. Vou dar aqui meus recadinhos finais, vou aqui minha colinha. Galera, finalizando aí, gostaria de agradecer vocês que ouviram, assistiram, certo? Deixa aí seu comentário sobre o que você achou, tá? Sobre esse episódio, deixa aí, se quiser falar alguma coisa aí, os elogios, as críticas pra Yane. Eu tenho certeza que ela vai adorar ler lá, dá uma conferida nas redes sociais dela também, beleza? Dizer aí que se você gosta desse tipo de conteúdo, né, se inscreve aí no canal, segue nosso projeto, curte a nossa página. Se tem alguém que você conhece que poderia gostar de ver essa conversa, compartilhe com ele, tá bom? Ou se quiser só ajudar o projeto também, pode compartilhar aí, vai ajudar bastante, certo? Todas essas interações que vocês estiverem fazendo aí vão ajudar a gente a crescer. Para finalizar, né, também todas as plataformas de áudio, como Spotify, Google e Apple Podcast. Os vídeos estão na íntegra no Facebook e no YouTube. E os cortes nessas duas plataformas, além do IGTV. A gente vai ficando por aqui. Uma boa semana para todos aí e tchau. Até mais. Volta.